Glória a Deus, o Senhor é lindo. Glória, glória. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler Êxodo 25. Na nova versão internacional. Hoje nós vamos usar umas versões diferentes. Êxodo 25, nós vamos ler do verso 23 ao verso 30. E eu vou ser breve hoje, mas eu peço que você preste bastante atenção nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao redor dessa mesa uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença. Repita, coloque sobre a mesa os pães da presença. Em algumas traduções está escrito pães da proposição, para que estejam sempre diante de mim. O significado literal do pão da proposição é pão da presença ou pão da face, porque esses pães estavam dentro do tabernáculo, diante da presença de Deus, o tempo inteiro. E aqui, embora eu não tenha anotado no meu esboço, o Senhor pede para que eu te lembre. Jesus, ele foi crucificado e ele foi preso num madeiro. A mesa era de madeira. Quando Jesus se ofereceu ali, era uma comunhão perfeita de uma mesa diante do Pai. Jesus é o pão. Nós vamos ver isso já já. E na sua mesa, o que tem sido oferecido ao Senhor? O que tem sido oferecido na mesa? Mesa lembra a nossa casa. Olha agora, lembre, peça ao Espírito de Deus para te lembrar. Como está a mesa da sua casa, e eu não estou falando do alimento físico, mas eu estou falando do alimento espiritual. O que você vem buscando diante de Deus. E como tem sido lá? Como tem sido lá? Será que você apenas busca a bênção? Deus pede para eu lembrar você que Ele é o dono da bênção. E Ele não está interessado literalmente em ser o gênio da lâmpada na sua vida. Ele quer ser Deus na sua vida, independente do mover que você veja ou deixe de ver. Levítico 24, versos 5 a 7, agora na nova tradução da linguagem de hoje, que foi a mais clara que eu encontrei. Levítico 24, de 5 a 7, diz assim: 12 pães, cada um pesando 2 quilos. Foi a única tradução que eu encontrei o peso de cada pão. E não era um pão pequeno. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e postos na mesa de ouro puro, que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 fileiras, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor
como oferta de alimento. A mesa da propiciação com os pães da presença, que representam ali desde aquele tempo já Jesus, essa mesa ficava em frente à menorá. A menorá é um candelabro, onde se acendiam ali a condição para ter luz em todo o tempo, dentro do templo. E ali havia sobre esses pães incenso. E a Bíblia diz, eu vou pular um texto aqui grande, né? A Bíblia diz em Apocalipse 5, verso 8, um esclarecimento sobre o que é esse incenso. Nós não estamos falando de algo que a gente compre e leve para casa para queimar incenso. A Bíblia deixa muito claro qual é o incenso que o povo de Deus precisa queimar hoje. Apocalipse 5:8 diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Jesus, tendo cada um deles uma harpa. Tinha louvor, tinha adoração, harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Toda vez que você ora, toda vez que eu oro, nós estamos mandando um cheiro suave à presença de Deus. Cada pão ali eram 12 pães. Cada pão representava uma tribo, eram 12 tribos. Tinha ali uma simbologia, uma representatividade para sustento de cada família em Israel. O fato de serem 12 pães significava que Israel estava ali dentro do tabernáculo sendo representado pela presença de Deus. Você tem estado diante de Deus todos os dias? Ali havia intercessão, havia oração. Oração é relacionamento com Deus todos os dias. Você tem queimado incenso todos os dias na presença do Senhor? Ou a presença do Senhor só aparece na sua vida domingo, ou quem sabe com boa intenção, num culto a mais durante a semana? Não é isso que o Senhor deseja, nem para mim, nem para você. Existe um outro texto que eu não separei aqui, para eu ser mais direta com os irmãos, que diz que aqueles pães, eles ficavam ali uma semana. E depois desse tempo, que aqueles pães estavam mais do que na presença de Deus, somente o sumo sacerdote e os seus filhos tinham o direito de comer do pão da presença. Se você não estiver diante de Deus, você não recebe aquilo que já está liberado pela palavra para você. Você precisa estar diante de Deus. Hoje de manhã, nós falávamos na reunião de membros que eu posso ter o melhor computador que eu puder, mas se eu não souber mexer direito, estiver ali em contato com ele, eu vou ter apenas as migalhas do meu computador, porque eu não sei mexer direito. Entende que no mundo espiritual não é diferente comigo e com você? Quantas vezes nós só estamos recebendo de Deus migalhas? Nós recebemos o pão, mas numa condição de miseráveis, porque nós não estamos abundantes na presença do Senhor. E o que o Senhor deseja de nós é abundância na presença dele. Você tem tido compromisso com a presença de Deus? Deus é o seu sustentador e o seu provedor. Temos aprendido nessa casa algumas coisas que nós não recebíamos antes. Temos aprendido, por exemplo, estudando na internet algumas ministrações com professores de hebraico. A gente foi aprendendo que não existe o nome Jeová na Bíblia. Não sei se vocês sabiam disso. Quantas vezes eu cantei Jeová Jireh, Jeová Chamar. O tetragrama, ele não tem vogais, é o nome de Deus.
E algumas traduções colocaram como Jeová. Mas como o tetragrama não tem condição, esse nome de Deus só com consoante de ser lido corretamente, então a palavra foi substituída por Senhor. E Senhor é Adonai. E por que não tem Jeová no hebraico? Porque não existe a letra J no hebraico. Jesus em hebraico é Yahvé. Não é Jesus. Jesus é transliterado para nós. E a gente entende que Yahvé não, desculpe, Yeshua, eu falei errado, me perdoe. Yeshua é o nome bíblico de Jesus, Yeshua HaMashiach. E nós começamos a entender Adonai Tsevaot, o nome desta igreja, Tsevaot, exércitos, Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. E aqui nós começamos a ler sobre o sustento, a perceber no mundo espiritual o sustento de Deus na nossa vida. Ele é o nosso Ire. Nós falamos de Ire, não tem J, lembra, irmãos? Então, Adonai Ire. Ontem eu e a Eli estávamos estudando sobre isso. Adonai Ire, o Senhor da provisão, o Senhor provedor. Você tem dúvida que Ele está na casa? Ele não está na casa. Ele é o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua vida de oração? João 6:35. João 6:35 diz assim: declarou-lhes Jesus. Quem declarou? Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede, porque ele também é a água viva. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Que palavra difícil de ouvir da boca do próprio Jesus. Jesus hoje ele te diz a mesma coisa. Eu sou o pão da vida. Eu sou o teu supridor. Eu sou aquele que te sacia lá no seu íntimo. É você que se sente carente. Você pode no mundo se dar muito mal com isso. Porque quem resolve a sua carência é te curando. Carência a gente não provê resolução para ela na terra. Carência a gente precisa de cura. Enquanto não tiver cura, você vai procurar algo para suprir a sua carência. E Jesus te fala hoje: eu sou aquele que supre cada uma das suas necessidades. Louvado seja Deus. Que o Senhor não ache em mim nem em você aquele momento para Ele olhar para você e olhar para mim e dizer: vocês têm me ouvido, vocês têm me visto, vocês têm estado diante de mim e contudo não credes. Chamando a gente de incrédulo nessa palavra, que em nós o pão da vida reine, faça morada, esteja na nossa casa, esteja na nossa mesa, não só domingo, mas em todo o tempo, em nome de Jesus. Pare de enxergar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, com seus olhos naturais. Irmãos, todas as vezes que eu olho no retrovisor e eu tentei entender a igreja de Jesus com os meus olhos naturais, eu fui crítica. E ninguém servia em lugar nenhum, porque eram os meus olhos da carne, da minha cabeça, da minha razão. Precisamos enxergar o corpo de Cristo como Deus vê. E Deus olha para nós e vê o corpo de Cristo sendo coberto pelo sangue de Jesus. Ele nos vê santificados, justificados por Jesus. E aí Ele pode olhar para nós e dizer: já não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Deus é o nosso sustentador. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá condição de andarmos nesse mundo com os pés aqui, mas não nos sujarmos com a poeira
dessa terra. Só nele. Não há em nós força para vencer o pecado, irmãos. Nem em mim, nem em você. A única pessoa é Cristo, que nos dá condição de sermos nele mais que vencedores. Aleluia. Para a honra e glória do próprio nome dele. E a palavra nos diz: o pão nosso nos dai hoje. Quem é o pão nosso? Quantas vezes você orou pedindo para que Deus te desse o pão físico? E nós podemos sim entender que Ele também pode prover a nossa necessidade física. Mas o pão nosso nos dá hoje. Que seja assim hoje comigo e com você. Hoje Deus está requerendo de mim e de você uma intimidade maior com Ele. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. E o que você tem feito com esse livre acesso que foi pago por preço de sangue pela minha vida e pela sua vida? Você quer mais do pão da presença? Você já entendeu que o pão da presença é Jesus? Você quer mais desse pão da presença? Ele está aqui. Você crê? Eu creio. Eu creio. Feche os seus olhos. Se você quer mais do pão da presença, você vai ter essa oportunidade agora de estar orando junto comigo. É tempo de você refletir na sua vida. Como está a sua vida? Você tem se alimentado do pão da presença? O pão da presença tem te sustentado? O pão da presença tem sido vivo na sua vida? Vivo o suficiente para você se render a Ele? Se você deseja mais do pão da presença de Jesus, se você quiser que nós estejamos orando juntos, faça um sinal. Eu quero dar essa liberdade para você. Tem alguém aqui que queira orar comigo, pedindo ao Senhor mais da presença dEle, mais do pão da presença? Eu estou te aguardando. Tem alguém nessa condição? Nós já vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, declaramos, ó Deus amado, o teu povo sustentado pelo pão da presença. Declaramos o teu povo suprido nas suas necessidades e principalmente a nível espiritual, na tua presença. Nós somos gratos a ti por essa palavra, por esse tempo, Senhor amado, por tudo aquilo que tu tens feito neste lugar. E declaramos, Senhor querido, que nós queremos nos alimentar todos os dias. Queremos queimar incenso, que são as nossas orações, todos os dias. Queremos mais intimidade contigo, porque o temor do Senhor é um princípio que nos dá acesso à intimidade. Que caia por terra toda a influência do inferno na nossa vida e que seja mais do que vitorioso em nós o nome poderoso de Jesus, a quem oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.